O homem sob o domínio do anticristo, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse capítulo 13, versículos 16. Onde o controle eletrônico total do homem e o número 666 se aproximam, não é preciso muita capacidade de imaginação para ver já agora que no fim esse número de homem na fronte ou sobre a mão direita será a única possibilidade de identificação em todas as áreas da vida social e da economia durante o domínio anticristão. Os suecos sob controle total. Uma ligação é suficiente, todo cidadão transforma-se em homem de vidro. O cidadão sueco Edmundo Rapaport estacionou mal seu automóvel, uma BMW 520, de placas JJR 424, no dia 22 de abril de 1983 em Estocolmo, recebendo por isso uma notificação de multa no valor de 200 coroas, que também pagou. Normalmente isso não deveria interessar a ninguém além do próprio cidadão Rapaport. 200 mil leitores do jornal receberam agora esclarecimentos através desse exemplo quão fácil é conseguir saber tudo que está armazenado sobre cada sueco em inúmeros registros governamentais. A chave para a revelação completa das informações sobre o cidadão Rapaport foi seu número pessoal de registro de 10 dígitos, 2309100658. Com ele, os repórteres do jornal obtiveram acesso a 14 bancos de dados, desde o Fórum Municipal de Estocolmo, a Secretaria de Finanças, a Oficial de Justiça, a Seguradora, até o Escritório de Defesa do Cidadão. Uma ligação para o registro de habitantes da administração provincial de Estocolmo foi suficiente para obter o número de registro pessoal. Sem espaço de manobra. Sob a manchete Edmundo Rapaport, aqui tens tua vida, os leitores ficaram sabendo, entre outros, do seguinte: 2 vezes viúvo, com 5 filhos, não tem armas registradas em casa, nascido em 10 de setembro de 1923 em Lemberg, que pertence atualmente à União Soviética. Em 1946 declarou a fé mosaica e, em consequência, não foi batizado nem confirmado. Cidadão sueco desde 20 de novembro de 1953, não é mais obrigado a prestar serviço militar. Já mudou 6 vezes de residência nos arredores de Estocolmo, ganha atualmente 17.090 coroas por mês. Em 1981 recebeu uma devolução de impostos de 5.562 coroas, possui carteira de habilitação que vai vencer em 7 de março de 1984, nos anos passados não esteve envolvido em atos criminosos nem foi levado a julgamento. Edmundo Rapaport é chefe do Escritório Estatístico Central de um órgão do governo que alimenta e administra mais de 150 bancos de dados. Ele armazena, por exemplo, informações sobre 13 mil suecos que mostram comportamento extravagante quando consomem álcool, de 19 mil jovens que devem aprender a controlar sua energia criminosa em lares de correção, de 40 mil crianças que, por suposta incapacidade dos seus pais para educá-los, ou porque realmente sofreram maus tratos, recebem proteção das autoridades, de 78 mil famílias que recebem auxílio local. Mas não é só isso. No órgão de Rapaport desenvolveu-se agora planos para unir todos os registros que fornecem dados pessoais dos cidadãos ao Estado. Desse modo, o censo geral realizado a cada 5 anos não seria mais necessário. No superbanco de dados deverão constar, entre outros, os registros de habitantes mantidos pela polícia e pelas igrejas, os registros de moradias com dados sobre impostos, sobre os locais de escritórios e de trabalho, os registros de automóveis, os dados sobre as condições econômicas e de renda de cada sueco, que por sua vez podem ser ligados aos bancos de dados da Secretaria da Receita e da Justiça, os dados sobre empregadores e seus ganhos. Pois assim aumenta o órgão, já que o número de identificação é obrigatório para todo sueco, sendo a chave para todos os bancos de dados, então ele também deve ser aproveitado. Mas agora ouve-se pela primeira vez:
se bem que muito comedidamente, algumas críticas contra a progressiva transformação das pessoas em dados. Autoridades egoístas. Até agora valia a convicção: quem não tem nada a esconder, também não tem nada a temer. Agora cresce no país a consciência de que a tranquilização das autoridades, de que tudo é imaginado somente para o bem dos cidadãos, possivelmente é em interesse próprio. Não reconhecemos que o desenvolvimento seria tão rápido, admitiu o chefe da inspeção de dados do Estado, Jan Fries, caso o superbanco de dados seja implantado, ele não terá igual no mundo ocidental. Em sua abrangência, ele seria incomparavelmente mais amplo do que o registro de dados planejado por ocasião do censo que seria realizado na Alemanha e que foi suspenso pela Corte Suprema. A maquinaria legal do governo está trabalhando. Quando em outubro os 349 deputados se reunirem, pretende-se apresentar-lhes um esboço de lei. Em 1984 poderá ser batizado então o Homem de Vidro. O controle total torna-se cada vez mais real. Nos departamentos policiais, pessoas especialmente treinadas classificam as impressões digitais segundo determinados esquemas. Na RFA já estão armazenados em computadores mais de 1 milhão de impressões digitais. A teletécnica mudará a forma e maneira como se trabalha, se estuda, se ensina, compra e viaja. A forma e maneira de entretenimento, da prestação de serviços sociais e jurídicos, do tratamento médico e de saúde, sim, até a maneira e forma do processo de envelhecimento. As máquinas do futuro, que serão produzidas pela revolução teletécnica, pertencerão a autômatos que serão capazes de falar e ouvir e de reconhecer uma voz. Já existem equipamentos capazes de reconhecer os sons e significados de mais de 6.000 palavras. Essa foi uma citação do livro Begegnung mit der Zukunft, Encontros com o Futuro, página 39. O mais alarmante, certamente, é o fato da tecnologia ter progredido tanto que já é capaz de reconhecer uma voz. No mesmo livro está escrito: em primeiro lugar, aparecerão no mercado máquinas de reconhecimento da voz, pois isso significa nada mais, nada menos de que os computadores já começam a registrar o íntimo das pessoas. Não é mais um grande passo para chegar ao registro do timbre, da entonação ou ao registro dos pensamentos, das intenções e opiniões. Já no ano de 1857, John Stuart Mill perguntava: aonde levará o progresso técnico da humanidade? Em que situação ela se encontrará quando o processo chegar ao fim? E pensando sobre esse sinal na fronte do homem, sob domínio anticristão, apresento aqui as palavras de Heráclito, que viveu 500 anos antes de Cristo. No início do círculo, o início e o fim são idênticos. E é o que vimos também aqui, no início da história da humanidade após a queda, quando Caim havia assassinado seu irmão Abel, e Deus mesmo lhe pediu explicações, ele exclamou em Gênesis 4, 13 a 14: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. E então o Senhor faz algo maravilhoso. Ele dá a Caim um sinal salvador e diz no versículo 15: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Helmut Frey diz a respeito em seu livro dos Princípios: ao temeroso pelo seu desamparo, Deus realmente garante aqui sua proteção. Ao maldito que caiu do relacionamento com Deus, o Senhor garante seu braço forte e protetor. Sim, a ele de maneira especial. Não somente ele exigirá vida por vida, sangue por sangue, mas vingará 7 vezes a morte do criminoso que não tem outro protetor, velando sobre a vida que é sem valor na opinião humana. Também essa ainda é sagrada para ele. Quem não ficaria surpreendido diante da alteza desse Deus? Deus dá um sinal ao infeliz colocando-o sob sua proteção. É inútil brigar a respeito desse sinal, se tratava-se de um sinal de linhagem ou o que deve-se imaginar. Não conseguiremos romper o silêncio do autor bíblico a esse respeito.
Bem, Caim não deu valor a essa maravilhosa graça de Deus, pois tornou-se o primeiro precursor do anticristo. No tempo anticristão, fecha-se o círculo. O princípio é realmente idêntico ao fim, com a diferença de que o anticristo, o grande imitador de Jesus Cristo e desse modo imitador de Deus, também estabelece um sinal, mas com o objetivo oposto. Enquanto o Senhor utilizou-o como sinal de proteção para Caim, a besta, ou seja, o anticristo, faz com que seja dado a todos, aos pequenos e aos grandes, aos ricos e aos pobres, aos livres e aos escravos, um sinal sobre sua mão direita ou na fronte, isto é, o número do seu nome, como declaração de completa identificação com o anticristo. Essa identificação vai tão longe que a humanidade que usa seu sinal terá que adorar a besta, ou seja, a sua imagem. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 15. E que sem esse sinal a existência torna-se impossível, isto é, sem ele não será possível comprar nem vender. Por isso o medo dos bancos de dados que já agora existe entre as pessoas é justificado, pois eles levam ao controle total interior e exterior sobre o indivíduo. Li o seguinte na capa da revista mensal Neues Leben, Nova Vida. O homem diante do computador aperta algumas teclas e já aparecem na tela as informações sobre pessoas, nomes, datas de nascimento, endereços, cor dos cabelos, características especiais e já atualmente o computador sabe demais sobre nós. O medo disso impediu no ano passado um censo na RFA. Diante de Deus tal protesto seria inútil. Ele já sabe tudo sobre nós. Por um lado, isso é terrível, pois não apresentamos uma boa imagem quando totalmente revelados. Mas por outro lado, acabou o terror. Através do seu perdão, Jesus Cristo apagou todos os dados feios sobre nós. Quando nos confiamos a Ele, é como se nunca tivéssemos feito nada de mal. Então, de repente, é maravilhoso que Deus nos conhece tão bem. Ele sabe onde nós moramos, mas Ele não o diz adiante. Somente aos seus bons poderes, para que velem sobre nós. Diante de Deus não existe, portanto, proteção de dados. Eu acrescento, diante de Deus o pecado não permanece eternamente, mas o maravilhoso é que quem confessou seus pecados experimenta, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7, a purificação de todos os pecados através do sangue de Jesus Cristo. E então o Senhor diz em Isaías 43, 25, a parte B, eu dos teus pecados não me lembro. Deus não somente perdoa os pecados, Ele também os esquece. Podemos experimentar algo semelhante com o processamento de dados. Se vier repentinamente uma trovoada e cair um raio nas proximidades, tudo que estava armazenado no computador pode ser repentinamente apagado. Mas a Bíblia nos ensina que teremos que prestar contas de toda a palavra frívola que proferimos, conforme Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas quem deixou-se julgar no Gólgota, esse sabe, está tudo apagado. Então estarás diante de Deus em uma posição como se nunca tivesseis pecado, ou para dizê-lo com Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quanto a população está tomada de um crescente pânico de ser abrangida pela máquina de controle total, provam, por exemplo, artigos do Nachrichtendienst und Mitteilungsblatt. Essa publicação cita o seguinte da revista Stern, número 41, 1982. Ao redor de todo o mundo, do Pacífico à Cortina de Ferro, a Irmandade dos Serviços de Informações Ocidentais vigia conversas telefônicas particulares, cartas, comunicações militares, ligações por telex de órgãos governamentais e embaixadas. O Serviço de Informações da RFA é um dos mais atentos ouvintes, e em breve o Serviço Secreto Americano NSA poderá acompanhar qualquer telefonema entre nós. Na página 3 da publicação há uma citação de CODE de abril de 1977. No túnel oriental de Mount Whitler encontra-se um grande computador Univac 1108, que armazena bilhões de dados.
Esse computador contém dossiês completos sobre aproximadamente 500 mil americanos que são considerados pelo CFR e pelo governo como riscos de segurança. Incluídos estão dados completos, atualizados e detalhados sobre todos os membros destacados e ativos da direita política. Esse gigantesco computador facilitará para o governo o ajuntamento, ou seja, a prisão dessas pessoas para enviá-las aos campos de concentração previstos para os adversários políticos dos banqueiros internacionais do CFR. Os dados armazenados no computador do Mount-Wither podem ser imediatamente transmitidos para qualquer instalação de computadores nos outros 96 bunkers do Sistema de Controle de Migrações entre os Estados. Sobre o censo na RFA, que foi entre mentes aliado, essa publicação escreve o título Tudo sob controle. Se nesse chamado censo correr tudo tão sem problemas como imaginaram os planejadores dessa maior pesquisa da história mundial, o homem de vidro, o sonho de todos os governantes, será uma realidade. E isso não somente para alguns escolhidos rigorosamente calados, mas para qualquer um que tenha condições de adquirir um equipamento semelhante àquele com o qual são avaliados os questionários amorosamente planejados para os mínimos detalhes, um computador. Desses há, entre mentes, um grande número, não somente na RFA. Como irmão maior surge o conglomerado de informações americano National Security Agency, orçamento anual de 15 bilhões de dólares, 120 mil funcionários civis e postos de escuta com os mais modernos equipamentos eletrônicos espalhados por todo o mundo, são propriedade desse serviço secreto americano. Também na RFA ele está representado. Seus irmãos são, entre outros, o Serviço Secreto Britânico MI5 ou também o Serviço de Informações próprio da RFA e o Departamento de Informações do Exército da RFA. À primeira vista, pergunta-se o que esses clubes de bisbilhoteiros têm a ver com o censo na RFA. Mas se pesquisarmos um pouco nos arquivos das revistas alemãs, por exemplo, na Stern número 41, de 7 de outubro de 1982, todo leitor atento sentirá zumbidos em ambos os ouvidos. Na página 38 está detalhadamente descrita tecnólogos de vigilância e computadores que os Estados Unidos possuem na RFA. Conforme afirmações de especialistas em informações americanos, entre eles ex-integrantes da CIA e da NSA que conhecem por experiência própria a prática de escuta de ligações telefônicas na Alemanha, a NSA, em colaboração com os serviços alemães, escuta grande número de telefonemas, grava-os e avalia-os. A NSA realiza escutas também sem participação alemã. Atualmente, as Forças Armadas Americanas estão instalando na RFA uma rede eletrônica de informações militares que tem a capacidade de interferir no novo sistema eletrônico da telefonia da Alemanha, podendo na prática acompanhar qualquer telefonema particular sem que as autoridades alemãs tomem conhecimento a respeito. Nesses equipamentos controlados por computador, informa Robert T. Schwartz, diretor técnico de Northeastern Telephone Corporation, não há meios físicos com os quais seja possível verificar se uma ligação está sendo ouvida por terceiros. Não há soldas nem relés que estabelecem ou cortam nitidamente as comunicações. Basta conhecer os códigos iniciais de 4 dígitos. Quem os disca pode acompanhar qualquer telefonema. Os acontecimentos seguintes e restantes podem ser facilmente explicados. Os dados armazenados sobre os cidadãos podem ser transmitidos para avaliação estatística, para completar e acrescentar dados ainda faltantes a todos os órgãos públicos. Por questão de facilidade, isso é feito pelo caminho eletrônico, no jogo de perguntas e respostas entre computadores. Mas essa transmissão de dados é feita pela rede telefônica pública. A parceira ideal para os grandes computadores dos serviços secretos anteriormente citados. 60 milhões de cidadãos de vidro alemães na bandeja dos serviços secretos internacionais. E isso dá alegria. A pergunta somente é, para quem? E por que os soviéticos não conseguiriam o que os americanos já aperfeiçoaram? Que a revista Stern número 10, de 3 de março de 1983, em seu artigo sobre o censo, utilizava o subtítulo
Ainda é discutido quem poderá fazer uso dos dados. Mostra que esses jornalistas não leem sua própria revista ou são ingênuos. Também o ministro do Interior da RFA, Zimmermann, parece desconhecer as possibilidades ilimitadas das modernas técnicas. Ele afirma bem descaradamente: não haverá abuso na utilização das informações. Qualquer especialista em computadores honesto poderia ensinar-lhe a verdade. Mas sob o lema, o que não sei não me esquenta a cabeça, o senhor ministro pode ter razão, pois não existem meios físicos com os quais seja possível verificar se uma ligação está sendo ouvida por terceiros. Mas seguindo o lema, uma costura dupla é mais garantida, não se deixa de usar os métodos antigos e aprovados. De modo que a revista Stern, de 7 de outubro de 82, informava sobre a bisbilhotice com relação às cartas. A Alemanha a caminho de se tornar uma república de bananas. Eles o chamam de controle estratégico. Entre as 7 e 8 horas da manhã, em muitos lugares, funcionários do governo alemão começam seu trabalho em missões secretas. Na agência do Correio de Hamburgo, um classificador de cartas verifica a entrada diária de correspondência. Por volta das 7h15, uma Kombi cor de laranja com placas oficiais estaciona diante da rampa de carga. O motorista desaparece no edifício de tijolos vermelhos. 10 minutos mais tarde, ele sai novamente com o classificador, ambos carregando pastas repletas. Na sua Kombi, eles andam por 15 minutos até um palacete da rua Willy. Registro de dados está escrito na porta. Ao mesmo tempo, acontece uma cena semelhante na cidade distrital de Hof. Do seu escritório na rua Ostecker, 2 homens vão de Fusca verde até a agência do correio na rua da estação. Após meia hora, os 2 saem acompanhados de um terceiro vestido de guarda-pó cinzento. Todos carregam bolsas cheias, voltando para o trabalho no ponto de verificação V3. Nessas repartições, em outros lugares, eles se chamam também local de registro de dados básicos, registro de dados ou central especial de processamento de dados. Diariamente, milhares de cartas e telegramas do fluxo postal entre a RFA e o exterior, que o Serviço Federal de Informações seleciona, são abertos secretamente, lidos, em parte copiados e então devolvidos ao correio. Em outras dependências do SFI, são diariamente escutadas e avaliadas milhares de ligações telefônicas entre cidadãos da RFA e pessoas no exterior. A esse procedimento do serviço secreto chama-se controle estratégico. Quando então em breve forem reunidos os dados do censo, detalhados por residência, empregador e locatório, com as descobertas da bisbilhotice nos telefones e nas cartas, nada mais pode nos acontecer. O grande irmão tem tudo firmemente nas mãos. Como se sabe, a expressão grande irmão procede do romance utópico 1984 de George Orwell. Por ocasião da sua morte em 1950, surgiu esse livro através do qual Orwell ficou mundialmente famoso. Com aguçada visão profética, ele descreve a situação em 1984, equivalente a um controle eletrônico total do indivíduo. Aqui uma situação da página 7. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O grande irmão zela por ti, dizia a legenda. Certamente Orwell descreveu com isso inconscientemente o super-homem, o anticristo, que está agora lançando seu domínio total sobre os homens, do qual Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17 falam de maneira tão breve e impressionante. Extremamente interessantes são os seguintes fatos. George Orwell escreveu seu 1984, ou seja, a mensagem ao mundo sobre o anticristo, sobre uma das ilhas híbridas escocesas de nome Jura, distante 2 dias de viagem de Londres. Nas mesmas ilhas aconteceu nos anos 50, através das orações de algumas irmãs idosas, um poderoso despertamento e muitos se converteram a Cristo. Na noite de 21 de janeiro de 1950 morreu George Orwell, aos 46 anos, devido a uma hemorragia pulmonar. Vemos, portanto, que por um lado partiu das Ilhas Hébridas uma poderosa mensagem do Cristo ressuscitado para o mundo, mas por outro lado também a aflitiva mensagem do anticristo que está chegando.
O escritor inglês mais lido e mais citado do século XX, George Orwell, foi sepultado em Sutton Courtenay, uma vila medieval ao sul de Oxford. E atualmente encontram-se ali, num raio de 35 quilômetros, o Centro de Pesquisas Nucleares Harwell, o projeto do reator nuclear JET, uma base americana com armamentos nucleares, um laboratório de pesquisas nucleares, uma fábrica de foguetes polares, o quartel alternativo da OTAN em caso de guerra atômica na Europa Central e os silos justamente concluídos para a instalação dos mísseis Crazy.